Ok, então vamos continuar aqui com o nosso Pegasus PDV, entrando agora nessa questão do módulo fiscal, tá? Na aula anterior eu mencionei sobre essa questão dessa versão fiscal, onde nós vamos ter uma aplicação feita em Flutter, acessando direto o ACBR Monitor. O ACBR Monitor vai estar em um servidor, seja ele Windows, seja ele Linux, é você quem vai escolher como é que você vai compilar o ACBR Monitor, tá bom? E a aplicação Flutter, ela vai guardar o banco de dados local. Nós vamos deixar uma opção para o cara fazer o backup do banco de dados dele, tá? Seja pago ou não. Se ele quiser fazer o backup do banco de dados para um endereço dele, não é pago. Se ele quiser guardar o banco de dados no servidor da empresa, né, da software house, a gente pode cobrar algum valor. Enfim, isso vai depender da tua estratégia aí, de como você vai comercializar a sua aplicação. Mas esse backup é importante que o cara tenha para ele não perder os dados dele, né? Daí ele vai ficar indignado e não vai querer usar mais a tua aplicação, tá bom? Então vamos lá, ó. ACBR Monitor. O ACBR Monitor já tem umas videoaulas, né, do ACBR Monitor, você pode procurar aí que você vai ver que existem, tá? Essas videoaulas já fazem alguns meses que nós fizemos essas videoaulas. O que é que eu fiz então? Eu atualizei o ACBR, você vai ver que tem essa videoaula mais lá para trás mostrando como é que faz isso daí, e atualizei a versão do Lazarus. Tá? A versão que eu estou utilizando agora é a 2.0.12. E compilei o ACBR Monitor de novo, né? Porque, sei lá, em alguns meses aí algumas coisas novas surgiram, né? Você sabe que a legislação está sempre alterando alguma coisa e os sistemas sempre tem um bugzinho ali perdido. E os caras vão arrumando lá, a galera do ACBR Monitor. Então eu atualizei e compilei um novo ACBR Monitor, tá? Ele inclusive está com essa carinha aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Ele está um pouquinho diferente do que nós vimos da última vez, ó, tá? Mas o conteúdo é o mesmo, tá? Só está um pouquinho diferente aqui a carinha dele, né? Mas o conteúdo é basicamente o mesmo, tá bom? O que é que eu fiz aqui nele? Eu alterei de arquivo TXT, ó, que foi o que nós fizemos da última vez para emitir a NFE, né? Alterei para TCP/IP, porque eu vou me comunicar com ele a partir de sockets, diretamente da minha aplicação feita em Flutter, tá? A porta dele é a porta 3434, eu quero que a resposta venha no formato JSON. Eu vou marcar essa opção, permitir executar apenas um monitor, a princípio, tá? E permitir comandos remotos. Por que isso daqui? Porque eu quero que ele me retorne o PDF da aplicação, ou o PDF da nota, tá? Para eu exibir o PDF na tela do cara, tá bom? E aí o cara pode fazer o que ele quiser com isso, pode compartilhar, caso ele deseje, tá? Beleza, então deixa eu minimizar aqui. Esse é o ACBR Monitor, como eu mencionei, já existem videoaulas sobre ele, inclusive mostrando como compilar o ACBR Monitor com o Lazarus. O Lazarus é gratuito, né? Só você baixar, instalar, tá? E aí você baixa o ACBR Monitor, o código fonte dele, compila e fica tudo valendo, fica tudo em casa, né? Ou você assina o saque do ACBR e já pega o ACBR Monitor compilado, assinado com certificado, com o suporte dos caras lá, se você quiser. Bom, beleza. Feito isso, né? O ACBR Monitor ele tá rodando aqui, ó. Pá! Eu tenho uma aplicação Flutter aqui, amigão, ó. Demo sockets com ACBR Monitor. Essa aplicação Flutter você vai receber para você brincar com ela, tá? Para você compreender como é que funciona o processo aqui, tá bom? Essa aplicação Flutter que eu desenvolvi, ela tem aqui alguns botõezinhos, ó. O primeiro é o conectar ao servidor. Cliquei nele. Ele já carregou aqui para mim qual é a próxima nota que eu devo emitir, tá? Que é a nota número 22. E aqui foi a resposta que ele me retornou quando eu cliquei aqui no botão de conectar, ó. CBR Monitor Plus versão 1404, conectado. Essa é a máquina, é local. Ele está esperando por comandos. Eu já mandei um comando para ele, que é o ACBR data e hora. Ele retornou aqui a data e a hora para mim, tá? Eu vou verificar agora o status do serviço da NFE. Verifiquei. Bora ver o que é que ele mostrou aqui, ó. Serviço em operação. Tá? Serviço em operação. Aí aqui, ó, emitir NFCE. Vou emitir. Emitir NFCE. Aqui mais para baixo, ó, já deu certo, tá? Esse é o retorno que ele está mandando para mim. Veja que ele está mandando o retorno no formato JSON, tá? Já já eu vou mostrar o código fonte disso, tá bom? Esse retorno, né,
a chave desse retorno aqui, ela ficou guardada em algum lugar aqui no meu código, e por conta disso eu já posso clicar nesse botão aqui, ó, para imprimir o DANF. Quando eu peço para imprimir o DANF, ele vai lá no ACBR Monitor para retornar o arquivo. Esse foi o arquivo que ele retornou na base 64, ó. Tá, o arquivo PDF. Mas ele não mostrou para mim, então aconteceu algum problema aqui. Aconteceu o mesmo erro aqui atrás, ó. Bora ver o que é que foi. Deixa eu carregar de novo esse cara aqui. Pronto. Eu vou de novo conectar. Pronto. Eu vou emitir um NFC. Ok. E vou clicar para imprimir. Pronto. Ele imprimiu agora, né? Então aquele valor fora de faixa ali, vamos ficar ligado nisso daí, né? Pode ser um erro que aconteça outras vezes, tá? Deixa eu fazer novamente aqui. Já está conectado, não preciso conectar de novo. Vou emitir de novo outra NFC. Foi a 25, agora ele passou para 26, né? Opa, agora deu um erro aqui por trás, hein? E provavelmente esse erro está acontecendo pelo seguinte, ó. Quando a resposta vem do ACBR aqui para o Flutter, ele joga esse caracterezinho aqui no final, tá? Por conta disso, eu estou tirando esse caractere do final com esse código aqui, tá? A resposta do ACBR também vem com um OK no começo, com esse OKzão aqui no começo, ó, tá? Então eu começo a contar a partir da posição 4, tá bom? Mas pelo que parece, em algumas ocasiões, isso não acontece sempre, né? Pelo que eu estou observando aqui, tá? A primeira vez que eu vi foi aqui durante a videoaula. Então a gente tem que fazer mais testes, para quando nós formos fazer a aplicação mesmo, né, para a produção, nós não termos problemas relacionados a isso daqui. Deixa eu emitir outra nota, a 26. Vamos ver se ele emitiu a 26. Tá, deixa eu, no lugar de olhar por aí, deixa eu olhar aqui dentro da pasta do ACBR Monitor. Aqui tá, 26, ó. Ele já emitiu o PDF, então tá ok, tá? Vou pedir para ele imprimir a nota 26. Pronto, ele emitiu a nota 26, imprimiu, tá certo? A próxima é a 27, ó. Vou tentar emitir a 27. Ele já passou para 28 ali, tá? A 27 foi emitida também, o PDF já tá ali. Vamos ver se ele vai conseguir imprimir. Imprimiu também a 27. Opa, se bem que essa daqui é a 26, né? O número da nota aí é 26. Enfim, tem algum errinho de lógica aqui na aplicação, tá? Mas essa aqui é uma aplicação para testes, tá bom? Objetivo: se conectar com a ACBR Monitor, ver o status do serviço, emitir uma nota fiscal eletrônica para o consumidor e imprimir o DANF. Essa opção aqui de enviar e-mail eu não testei, só coloquei lá o comando, mas não realizei testes com ela porque tem que configurar o SMTP no ACBR Monitor e eu não fiz isso. Mas deixei o botão aí para a gente fazer alguns testes futuramente, tá? Como é então que essa aplicação funciona? Ela funciona da seguinte maneira, ó. A primeira coisa que você vai ter que fazer é instalar esses pacotes aqui, ó. O printing, que a gente já vem usando, né? O Path Provider, apenas para salvar o arquivo PDF local, só para fazer testes, tá? Mas na versão final a gente não precisa dele. O intl para formatar a data. E o Shared Preferences eu estou utilizando para guardar o número da nota, tá? Ele está guardando esse número da nota aqui num arquivo local, tá? No arquivo local de preferências da aplicação, né? Para eu não ter sempre que me preocupar em qual é o próximo número da nota, né? Nos meus testes aqui. Já sei que a próxima aqui é a 28, tá bom? E se eu reiniciar a aplicação, a primeira coisa que ele pede é, ó, se conecte ao servidor. Aí quando eu me conecto no servidor, eu carrego os dados desse arquivo local. Aí ele já diz, a próxima nota é a 28. Quando eu peço para emitir uma nota, aí ele já passa para 29. Ó. Tá? Então ele emitiu a nota, já passou para 29. Bora ver se ele vai conseguir imprimir.
imprimiu a 28, tá? Tem um outro lugar que eu guardo o número da última nota emitida, né? E provavelmente nesse lugar que eu estou guardando isso, não estou guardando da forma correta, tá certo? Por isso, não, mas na verdade está correto mesmo, né? Porque 29 é a próxima nota, tá certo? Eu me confundi aqui, ó. 29 é a que eu vou emitir agora, ó. Quando eu emito a 29, aí a outra, a próxima que eu vou emitir é a 30. Então, quando eu for imprimir aqui, tem que sair a 29. Tá certo, então tá ok, tá? Tava me confundindo aqui em relação a esse número aqui, tá? Beleza, então vamos lá, vamos ver como é que funciona aqui, né? Shadow de preferência é só para eu guardar esse número localmente aqui, né, no arquivo. Int L é para eu formatar a data da nota fiscal. Printing é para eu imprimir o PDF, né? É o pacote que a gente está usando para impressão, esse cara aqui, tá bom? E o Path Provider é porque eu estou salvando este arquivo local, mas só para eu ver se o arquivo estava sendo salvo da forma certa, tá? Se ele estava baixando o arquivo do servidor da forma correta, tá bom? Esse PDF Page aqui, ó, é o mesmo PDF Page que a gente já vem utilizando lá no Phoenix e no Pegasus PDV, só que agora ele sofreu mais uma evolução, né? Eu estava utilizando um pacote, aliás, no Pegasus PDV não, apenas no Phoenix, a gente estava usando essa página PDF Page, tá? No Pegasus PDV a gente utilizou o recibo, mas já foi de uma forma totalmente diferente, né? Esse PDF Page aqui, o que é que eu fiz? No lugar de eu utilizar aquele pacote que eu estava utilizando anteriormente lá no Phoenix, né? Que era, sei lá, PDF Preview, alguma coisa, eu mostrei 2 pacotes anteriormente, tá? Eu não estou utilizando mais aqueles caras, estou utilizando o Printing, né? Esse pacotão aqui, ó, que a gente começou a utilizar para imprimir o recibo do PDV. Eu apenas coloquei aqui um PDF Preview, tá? E aqui no Build eu passo o arquivo PDF que eu estou recebendo aqui, ó. Aqui, arquivo PDF, tá bom? Aí eu vou mostrar para você como é que eu faço para receber esse arquivo PDF aqui, tá? Então o PDF Page foi alterado para funcionar dessa forma e é dessa maneira que a gente vai usar lá no Phoenix, tá? Depois o Phoenix ele vai ser totalmente adaptado de acordo com as coisas que nós estamos fazendo aqui no Pegasus PDV, né? Então você veja, nós começamos o projeto lá com o RP grandão, o Phoenix, né? Fizemos bastante módulos e tal, voltamos para o PDV, que é um módulo menor, fizemos várias alterações nesse PDV, estamos ainda fazendo, começamos a lançar em produção, aí você viu que nós tivemos que refinar muita coisa, esse refinamento então será repassado para o Phoenix, certamente, para que o sistema ele fique homogêneo, né? Tranquilo. A parte mais bruta do sistema, né, desse sisteminha aqui de testes, está no main. Tá? De fato, ele só tem o main e o PDF Page. Tá? O PDF Page eu acabei de mostrar para você. Você já conhece essa página, mas ela foi um pouco alterada agora, né? E o main, ele vai ter a lógica de conexão com o socket, lá no ACBR Monitor, e é através dele que nós vamos mandar os comandos para o ACBR Monitor, tá? Então, eu começo aqui, ó, executando a minha My App. A minha My App tem o título Demo Sockets com ACBR Monitor. Demo Sockets com ACBR Monitor. Daí eu chamo a My Homepage. My Homepage, ela é um Stateful Widget. E ela tem uma classe para cuidar do estado dela. Essa classe para cuidar do estado dela está aqui embaixo. My Homepage State. Ela contém 3 controllers. Para o código da nota, para o número da nota e para a resposta. São esses controllers que nós estamos utilizando aqui, ó. Para o código numérico, para o número da nota e para a resposta, tá? Daí eu tenho aqui o Shared Preference. Esse cara aqui, se você der uma pesquisada aí na internet, ele só vai guardar alguns valores, né, chave e valor, tá? Dentro de um arquivo local, tá bom? Que arquivo é esse? Não sei. É um arquivo de preferência que ele guarda em algum lugar aí no computador do usuário, tá? Esse cara aqui, ó, é o que vai nos permitir a gente que nós nos comunicarmos com o ACBR Monitor. Não é HTTP, tá? Não é REST aqui. Nós vamos nos comunicar com o ACBR Monitor através de socket. Também não é WebSocket. Tem um pacote do Flutter chamado WebSockets. Não é aquilo ali, tá? É socket direto. Você abre uma conexão com o protocolo TCP/IP no endereço e começa a conversar com esse endereço diretamente, tá? É isso que a gente vai fazer aqui. Daí eu tenho a resposta do servidor, que é uma string. O ACBR Monitor ele sempre retorna uma string, tá? E o arquivo, o PDF que está descendo.
Nós descemos o PDF em base 64, é uma stringzona gigante em base 64, tá? É codificado lá, decodificado aqui, tá bom? Tem esse imprime aqui, só que para eu testar se é o momento de eu imprimir ou não, se já tem o cara para eu imprimir, tá? E tem a última chave emitida para eu saber qual é a chave que eu mando lá para cima para pegar o PDF, tá certo? Beleza. No meu build aqui, o que é que eu faço? Ó? Eu já tento carregar a chave CNF que está no arquivo de preferência, tá bom? Se o arquivo de preferência ainda não foi carregado, ou se essa chave NF não tem valor, eu coloco a string connect no servidor. A mesma coisa acontece com o NNF, tá bom? Por isso que quando a gente entra na aplicação, ele pede para se conectar no servidor, porque eu ainda não instanciei as minhas preferências, tá? Essas minhas preferências eu vou instanciar no método conectar, tá certo? Já a gente vai ver isso mais lá embaixo. Daí eu venho aqui com o scaffold. O meu scaffold ele vai ter uma app bar. Essa app bar tem alguns botões, né? Nós estamos vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 botões. O primeiro botão é o botão de conectar. Ele vai colocar um imprime false. Ele define o endereço do servidor como o loopback, né? O endereço local. E a porta é a 3434, que é a porta do ACBR monitor. Daí ele chama o método conectar, passando o endereço e a porta, tá? O outro botão é consultar o status do serviço. Daí ele chama esse método, ó, consultar status do serviço. O outro botão é para emitir NFCE, ele chama o método emitir NFCE. O outro botão é enviar e-mail, chama o método enviar e-mail. E finalmente nós temos o botão imprimir dump e ele chama o método imprimir dump, tá bom? Daí ele traz aqui um padding com uma column e dentro dele os 3 text form fields, um para o código numérico, um para a nota, o número da nota, e o outro para a resposta com 10 linhas. Beleza. Aí começam os meus métodos aqui. Eu tenho um dispose para ele matar o meu socket, né? Esse socket aqui, quem é ele mesmo, hein? Esse socket ele foi criado aqui em cima, ó, tá? Socket, tá bom? O pacote que está utilizando ele, ó, God. Acho que é ou é o Dart aí, ou é o Convert, ou é o Foundation, tá? Ele é padrão do Flutter, esse socket aí, tá? Beleza, então no dispose nós matamos o socket, tá? O método conectar é um dos mais importantes, né? Por quê? É nele que nós carregamos as nossas preferências, ó. Então o prefs aqui, ele vai carregar no método conectar. Neste momento aqui, se não existir esse arquivinho local, ele vai criar, tá? Se ele já existir, ele carrega esse arquivo com as chaves dele, tá? Daí eu venho aqui, ó, socket connect, aí eu passo o endereço do servidor que eu passei lá no método conectar e a porta do servidor. E então, aí eu tenho que utilizar aqui um value no den, né? O value é um socket, ó, tá certo? Nesse método anônimo aqui. Eu passo esse socket do método anônimo para o meu socket lá em cima, que eu defini anteriormente, tá? E aí eu posso utilizar esse socket em outros métodos, fora desse daqui, tá? Fora desse escopo, tá bom? Eu imprimo aqui que ele está conectado a esse endereço e a essa porta. E aqui eu tenho uns callbacks, que é o onData e o onDone, tá? Então esse onData é esse daqui, ó, né? Eu chamo o método listen, tá? Ele vai receber os dados do servidor. Esses dados do servidor ele vem como um array de bytes, tá? Que é o int 8 list, né? Tem uma arrayzão de bytes, tá? Mesmo que a resposta venha como texto lá do CBR monitor, né? Ou de qualquer outro servidor, no caso dos sockets aqui, ele sempre recebe como um array de bytes, tá? Então eu escuto esse array de bytes no método listen, tá bom? E para eu pegar esse array de bytes e converter para texto, né, que é como vem lá do ACBR monitor, eu utilizo o método from char codes de string. Aí eu passo data para ele, ó. Tá? From char codes data.trim para ele tirar os espaços do final e jogo isso aí em resposta servidor. Talvez, bicho, esse trim aqui esteja dando algum problema naquele, né? A gente não viu que deu um bug aí, né? Sei lá, vai que de repente ele converteu alguma coisa lá por cima que veio com um espaço no final, né? E aí com o tree ele tirou o espaço que era obrigatório e deu aquele problema que a gente viu. Não sei, vamos investigar, tá?
Mas enfim, eu pego os dados que vem em data, que está como array de bytes, converto para string e jogo em resposta do servidor, tá? Aí lá no controle resposta, que é essa caixona aqui, eu dou uma quebra de linha, coloco uns iguais, dou outra quebra de linha e coloco a resposta do servidor. Então eu vou imprimindo sempre a resposta aqui, tá bom? Toda vez que eu mando um comando, tá, para o ACBR monitor, ele sempre retorna esse ok no começo, ó, tá? Ok, dois pontos e um espaço. E no final, no caso aqui do Flutter, ele vem com esse quadradinho aqui. É um caractere solto que ele vem aí que eu não fui atrás de saber o que é. Mas eu fiz um teste com um cliente feito em Lazarus e eu não observei a necessidade de remover nada no final da string, tá? Mas aqui no Flutter nós temos que remover esse caractere final, senão dá problema, tá bom? Beleza. Então, sabendo disso, né? Eu verifico aqui, ó, se o cara já emitiu a nota, tá? Se ele já emitiu a nota, eu vou guardar a chave para impressão. Como é que eu vou saber se o cara emitiu a nota? Se na resposta do servidor veio esse termo, chave DFE. Então, se na resposta do servidor aqui, ó, bora ver, resposta do servidor, papapá, se bem por aqui assim tiver chave DFE, e esse aqui tem com certeza, eu só não tô vendo, eu tô ficando meio cego, viu? Mas enfim, tem aqui, tá? Se você copiar isso daqui, colar em outro canto e procurar por chave DFE, talvez você já esteja até vendo, e eu não tô, né? Se tiver chave DFE no meio dessa string maluca aqui, ele emitiu uma nota, tá? Então, se ele emitiu a nota, o que é que eu faço? Ó, eu decodifico a resposta do servidor a partir do quarto caractere e removendo o último caractere. A partir do quarto caractere, ó, tá? Para eu tirar o ok, o dois pontos e o espaço, e removendo o último caractere, que é esse bicho aqui, esse quadrado. Aqui nesse text form field está aparecendo como um quadrado, mas aqui vai aparecer como esse caracterezinho esquisito aqui, ó. Remova esses dois, tá bom? Depois que eu decodifico isso para JSON, meu resposta JSON é o objeto JSON, né? Aí o que é que eu faço? Em última chave emitida, eu pego de resposta JSON os valores de resposta JSON, converto para a lista, pego a primeira posição dessa lista. Nessa primeira posição eu tenho o retorno, bora ver aqui onde é que ele está, resposta, envio, lote recebido com sucesso, bem por aqui nós vamos ver que tem um retorno, tá? Então eu pego esse retorno aí, é bom até que você copie isso daqui e cole aí na internet em algum site que converta, né, que faça um parse de um JSON, tá? Deixa eu fazer isso para você aqui, ó. Eu vou pegar de resposta até aqui, ó, God. Vai ser meio ruim de pegar, hein? Deixa eu ver se eu consigo pegar por aqui. Também não é muito legal. Então tá, peraí. Deixa eu copiar isso tudo aqui. Eu vou colar aqui. Oh, meu Deus, foi muita coisa, hein? Tá. Vou remover até aqui, primeiramente. E vou remover daqui pra cima. Pronto. Aí, ó. Tá? Então, ele tem uma resposta. Cadê aquele chave DFE que eu testo? Tá aqui, ó. Chave DFE. Tá? Então, se a resposta tem essa chave DFE, é porque o cara emitiu a nota. Tá bom? E aqui você consegue ver todos esses dados em JSON. Aí o que é que eu faço aqui no meu código? Eu converto os valores da resposta JSON para uma lista, pego o retorno, não é esse resposta, aqui, retorno, pego o retorno, tá? E dentro de retorno, eu pego a chave DFE. Dentro de retorno, eu pego a chave DFE. Daí eu guardo isso daqui, ó, esse valor, dentro de última chave emitida. Tá bom?
Isso acontece apenas se, depois que eu chamar, que eu executar um comando para o CBR monitor, dentro da resposta do servidor vier a chave DFE. Significa que eu acabei de emitir uma nota, tá bom? Agora aqui, ó, se imprime, tá? Então, se esse imprime aqui for true, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar a resposta do servidor, a partir da posição 4 e removendo o último caractere, e vai decodificar a base 64 dele, vai guardar nessa variável, ó, decode base 64. E é esse decode base 64, que é um uint8list, que ele passa como arquivo PDF lá para a PDF page. Ele consegue emitir e imprimir a nota, tá? Legal. Aqui no final, né, fora desse método aí, eu apenas mando aqui uma CBR data hora. O que significa isso? Que toda vez que eu conectar, assim que eu conecto, né, ele vai verificar aqui qual é a resposta do servidor, tá? E no final aqui, ó, da conexão, ele chama a CBR data hora. Depois que ele chama a CBR data hora, que é um write do socket, ele volta e vem aqui, ó, no listen, tá? Daí ele pega a data aqui, esse data é a data hora neste caso, tá? Ele converte para string e ele imprime a data hora aqui na nossa caixinha de texto. É por isso que lá no comecinho, quando a gente conecta, ó, que agora tem tanta coisa aqui, se eu der um delete aqui, rapaz, deu um delete, mas deletou foi tudo, né? Então deixa eu fazer o seguinte, para que você veja isso daí. Vou reiniciar. Aí ele pede para conectar no servidor, conectei, e ele imprime aqui, ó, a data e a hora. Beleza? Muito bem. Legal. Daí, mais embaixo, eu tenho os métodos que são chamados lá em cima, né? Então, o consultar status serviço, eu chamo o NFE status serviço. Você lembra que quando nós estávamos fazendo os testes com o arquivo txt, dentro do arquivo ent.txt, nós tínhamos que colocar um comando dentro desse arquivo, né? Então, se eu quisesse saber o status do serviço, eu colocava nfe.status serviço. Daí eu pegava o arquivo txt, ent.txt, jogava na pasta da CBR monitor, ele gerava um arquivo SAI com a resposta. No caso dos sockets, eu também mando o comando, tá? nfe.status serviço. Só que o cara lá, o CBR monitor, ele tem que saber que o comando foi encerrado. Tem mais alguma coisa para vir? Tem não, o comando foi encerrado. Como é que ele sabe que o comando foi encerrado? Se eu passar um /r/n, ponto /r/n. Então, sempre que nós mandarmos um comando para o CBR monitor, no final nós temos que mandar isso aqui, ó. Beleza? Muito bem. Então, aqui ele vai executar o status serviço. Quando ele executa esse comando, o write, ele retorna aqui em cima e executa o listing, tá? Toda vez que a gente chama o write, ele vem no listing aqui, ó, após o write, tá bom? Beleza. Por isso que se eu vim aqui em status serviço agora, ó, pá, ele pega e coloca ok, serviço em operação e imprime aqui embaixo a resposta do servidor, tá? Beleza. Daí eu tenho aqui embaixo o enviar e-mail, que vai ser nfe.enviar e-mail. Eu coloquei aqui o e-mail da 3TI e um caminho para um XML qualquer lá, tá? Mas eu não configurei o CBR Monitor para enviar e-mail, tá? Então eu não testei isso aqui de fato, tá bom? Daí eu tenho o imprimir dump. O imprimir dump, ó, ele tem um método lá chamado nfe.imprimir dump PDF, tá? O que é que esse método vai fazer? Ele vai imprimir o dump dentro dessa pasta aqui, ó, e só, né? Mas eu estou na minha aplicação Flutter, aí eu digo, o NFE, imprime dump, aí ele imprime o dump e deixa aqui o PDF e pronto, não acontece mais nada, ele não desce esse PDF para o cliente, tá? Então esse método para mim não serve. Daí ele tem o método nfe.load from file, esse aqui é legal, ele carrega o arquivo e manda para o cliente, só que se eu utilizar isso daqui com um PDF não dá certo. O PDF vai retornar, mas vai retornar sem o código de barra, né, sem o QR Code. Ele retorna estranho, retorna com os caracteres esquisitos, tá? Não dá certo utilizar esse load from file. Ele dá certo para alguns arquivos, um arquivo texto, um XML, você pode utilizar isso daí, tá? Mas no caso do PDF, ele não funciona, tá bom? O que é que eu faço então? Eu utilizo esse aqui, ó,
encode base 64. O que é que esse comando faz lá no ACBR? Né? Ele codifica um arquivo qualquer que você escolher em base 64 e manda essa string base 64 para o cliente, tá? Quando essa string chega do lado do cliente, é só a gente decodificar, né, de base 64 novamente para a string, que no caso é um arquivo, e aí tudo funciona, tá bom? Daí o que é que eu faço aqui, ó? Eu verifico se a última chave emitida é diferente nulo e não está vazia. Se assim foi, é porque ele acabou de emitir uma nota, tá? Ou ele emitiu e, enfim, ele emitiu uma nota e eu tenho a última chave emitida, tá? Então eu chamo o método ACBR encode base 64, passando este caminho, que é o caminho onde eu estou salvando os meus PDFs, né? Evidentemente, para produção nós temos que melhorar isso daqui, não separar por data, tá? Por mês, tá certo? E o CNPJ tem que ser o CNPJ do usuário que está pedindo essa nota, tá? Não pode ser fixo, tá bom? Mais última chave emitida, mais NFE PDF, /R/N, ponto /R/N, tá? E aí eu marco um imprime true. Por que eu marco um imprime true? Porque depois que eu chamar esse cara aí, ele vai vir aqui no listen. Aí ele vai ver que o imprime é true, vai chamar o PDF page, passando o decode 64 aqui, ele imprime a nota para mim na tela, tá? Beleza. E aí vem o emitir NFCE. Esse aqui é o mais estranho que tem, o mais malucão, né? Como é que eu vou fazer para emitir um NFCE com a ACBR Monitor? Quando a gente estava fazendo isso com o arquivo TXT, o arquivo ent.txt, nós colocávamos o arquivo ent.txt e apontávamos para um arquivo ini. Lembre bem como nós implementamos isso na NFE lá, tá? No Java, no Delphi, no PHP, no C# e no Node, nós implementamos com o arquivo ini isso daí. Nós montamos a nota num arquivo ini, gravamos esse arquivo ini em um caminho, colocamos o arquivo ent.txt na pasta do ACBR Monitor apontando para esse arquivo ini. E como é que eu vou fazer aqui? Eu estou no Flutter. Eu não vou criar um arquivo ini, subir para o ACBR Monitor esse arquivo ini, até porque o ACBR Monitor não vai aceitar isso, né? E eu não estou trabalhando com um servidor de retaguarda neste momento, tá? Então, o que a gente faz é o seguinte: o comando para enviar a nota, que é o criar enviar NFE, aqui, ó, aqui no monitor, se nós viermos nos comandos do DFE, deixa eu procurar ele aqui, é muita coisa nesse bicho aqui. Cadê comandos? SF não. E-mail, NFS, NFC, tá aqui ele, ó. Aí tem aqui um passo a passo. Como emitir um NFE? Vamos aqui. Pronto, tá aqui o comando, ó. Criar, enviar NFE. O primeiro parâmetro que ele quer é o que? É um arquivo ini. Tá? E aí tem outros parâmetros aqui. Se a gente vier no comando criar, enviar NFE aqui, ó. Criar, enviar NFE, nós vemos quais são os parâmetros, tá? O arquivo ini, o número do lote, se é para imprimir o dump, se é síncrono na impressora, enfim, tem os parâmetros aí, né? Agora, observe um detalhe aqui, ó. NFE, criar e enviar NFE. CINIFile. Qual é a definição que ele informa aqui, ó? Texto no formato de arquivo ini, com informações da NFE ou NFCE. Então, eu posso colocar o caminho para o arquivo ini, ou eu posso mandar o texto no formato do arquivo ini. O que é que eu fiz aqui então? Eu criei uma string aqui chamada conteúdo NFCE. E nessa string eu comecei a montar o meu arquivo ini aqui, ó, do jeito que o ACBR Monitor ele aguarda, tá? Inf NFE, a versão, na identificação, ó, no número da nota aqui, no código do numérico, eu estou colocando o código numérico que está definido aqui, ó, tá? Daí vem aqui a operação venda, modelo 65, NFCE, a série eu estou usando a 5. Aí no número da nota, ó, coloquei o que está definido aqui. E na data, eu defini a data aqui em cima. Eu pego a data atual, né, datetime.now,
e formato do jeito que o ACBR ele espera, tá? Que é data e hora. E o restante aqui tá tudo estático por enquanto, mas isso aqui a gente vai ter que montar no Flutter mesmo, tá? Facilmente a gente vai montar isso daí e manda para o ACBR Monitor, tá bom? Depois que eu mando essa string maluca aí, ó, no formato ini, né? Não pode estar na mesma linha e tudo mais, eu tenho que quebrar a linha toda aqui, tá bom? Cada linha tem que ser quebradinho, ele tem que chegar lá no formato ini mesmo, tá certo? Aí eu chamo aqui o método, ó, socket.write NFE criar e enviar NFE com o conteúdo NFCE, que é esse conteúdo aqui, o texto em formato de arquivo ini, e os demais parâmetros aqui, né? Que o mais importante para mim é este aqui, ó, que é para ele imprimir o PDF, tá? Então ele imprime o PDF naquele lugar, depois eu vou buscar o PDF e mostro para o usuário, tá? Depois que ele faz isso daí, aí eu incremento de 1 o código numérico, incremento de 1 o número da nota e guardo nas minhas preferências e recarrego a tela. Por isso que depois que eu imprimo a nota, ele já coloca o número da outra aqui em cima, tá bom? Então é isso, tá? Você vai receber esse código no seu repositório, quero que você brinque com ele, tá bom? Que você faça bastante teste aí com o ACBR Monitor. No teu repositório não tem o ACBR Monitor, não é? Pelo que eu lembro, não tem não. Fontes, back-end, front-end, eu não lembro de ter colocado o ACBR Monitor não, tá? Então tenta gerar o ACBR Monitor, tá bom? Se você não conseguir, dá um toque, abre um ticket de suporte, porque aí de repente o que eu posso fazer é subir o ACBR Monitor já pronto para utilizar, para você fazer os testes. Vem que o bicho é grande, hein? 136 MB para subir para cada repositório de cada aluno vai demorar muito essa operação, porque ele é muito grande, tá? Então eu posso colocar ele em um servidor, J2TI, e num quadro Trello lá eu coloco o caminho para você baixar esse CBR Monitor. Acho que eu já fiz isso inclusive, tá certo? Eu devo ter subido ele para algum lugar e coloquei o caminho lá para você baixar. Mas o legal mesmo é que você saiba como compilar ele com o Lazarus, né? Para você não ficar na mão de ninguém, tá bom? Pronto, e agora? Agora são os próximos passos que nós temos aqui no nosso quadro Trello, né? A partir do momento que o ACBR Monitor aqui está funcionando de boa, tá? E eu tenho que fazer uns testes, inclusive eu já conversei com alguns colegas, né? Eles vão me ajudar a fazer esses testes, que é o seguinte, tá? Se 3 empresas mandarem um comando ao mesmo tempo para a emissão da nota, utilizando sockets, cada empresa vai receber sua resposta separada, um ACBR Monitor rodando vai conseguir lidar com isso? É o teste que eu vou fazer nos próximos dias, tá bom? Se ocorrer algum problema, alguma coisa esquisita, aí o segundo teste tá, então para cada empresa eu tenho que ter um ACBR Monitor rodando, tá bom? Então nos próximos dias eu estarei fazendo esses testes, tá? E após a conclusão desses testes, né, nós vamos partir aí para fazer a tela de configuração da aplicação, né? E enfim, para deixar a aplicação pronta nessa parte fiscal, banco de dados local, mas já emitindo a NFCE, tá certo?